Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, tradicionalmente, o primeiro domingo da Quaresma é o domingo quando nós meditamos as tentações de Jesus no deserto. E é interessante porque, apesar de parecer um filme de terror, esse negócio do diabo, não sei mais o que, né? Na verdade, é um filme de ação que termina muito bem. O início do filme, o script, poderíamos dizer assim, quem dá é o Espírito Santo. Isso é muito interessante. A primeira linha do Evangelho de hoje é: o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo que dá as cartas. É Ele que comanda a nossa Quaresma. E nós precisamos entrar nessa corrente do Espírito Santo para sabermos onde o Senhor quer que nós batalhemos. Esse é o sentido do Evangelho de hoje. Desde o início da igreja, lá nos primeiros séculos, os monges iam para o deserto, e as monjas, né? Iam para o deserto, por quê? Porque gostavam de ficar sozinhos? Porque era um lugar assim pitoresco? Não, por que iam para o deserto? Porque no Evangelho, o deserto é o lugar onde Cristo batalha e vence o diabo. E eles queriam lutar com Cristo, por isso iam para o deserto. Nós também somos chamados a estes 40 dias de deserto quaresmal, onde pela oração, pelo jejum e pela caridade, nós também batalharemos, não sozinhos, não batalhamos sozinhos, mas batalhamos com Cristo para vencer o maligno. E não temos medo disso, batalhamos sim, e com Cristo sim, e venceremos sim. Isso é muito importante. Para isso serve a tentação. Sabe, Jesus, quando nos ensinou a rezar, não ensinou a dizer, afastai-nos da tentação. Não. Ele ensinou-nos a pedir, não nos deixeis cair.
em tentação. Ou seja, Senhor, sustenta a minha luta. E eu digo para você, o primeiro ato de humildade de um homem e de uma mulher de Deus que se colocam diante da tentação é pedir a Deus auxílio. Na hora da tentação, na hora que o coração fraqueja, na hora que nós somos levados para o mal e percebemos que estamos nos afastando das coisas de Deus, o primeiro ato de humildade é: Senhor, ajuda-me, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E por que Jesus entrou nessa batalha? Ele já é o vencedor. Entrou nessa batalha para nos ensinar a lutar. É assim, não é? Tem um salmo que diz isso: assim como a águia sobrevoa o ninho para ensinar os seus filhotes a voar, assim o Senhor ama seu povo. Ou seja, Deus nos ensina a voar, Deus nos ensina a lutar. Vamos então pensar nas tentações de Jesus e como elas se encaixam na nossa vida. Vamos ver a vitória de Jesus e aprender a vencê-las também na nossa vida. Primeira tentação de hoje diz assim: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como é que nós vivemos isso na nossa vida, Padre? Quando nós achamos que a matéria é a solução para tudo. É tentador, o diabo é muito esperto, não é? Não seria uma coisa ótima transformar as pedras em pão? Primeira coisa que pode vir à nossa cabeça: acabou a fome do mundo. Mas, meus irmãos, estamos na campanha da fraternidade sobre o tema da fome, né? O problema da fome não é um problema de que faltam os alimentos. Não é. Só no Brasil, a estimativa é que nós desperdiçamos mais de 1/3 do alimento que chega nas nossas mesas. É desperdiçado. Isso é muito grave. Sem contar as coisas que, de outras maneiras também perdemos os alimentos, não é? O problema da fome do mundo não é problema de falta de alimento, é problema de falta de amor, de partilha, de fraternidade. Por isso, campanha da fraternidade, porque esse é um problema. O diabo, então, quando nos diz transforma as pedras em pão, está querendo desviar o foco. O problema é falta de matéria, é o que o diabo diz. E nós caímos nessa bonitinho. Quando nós também nos tornamos materialistas e achamos que a matéria resolve tudo. Vamos no nível mais básico, né? Não, padre, eu preciso ter este tipo de carro, eu preciso ter este tipo de casa, eu preciso de ter este ou aquele bem material. Nos cercamos de bens materiais na esperança de que eles nos deem segurança. Esse é um primeiro nível, né? Mas ainda tem um outro nível mais profundo. É quando nós colocamos também a segurança interior, não somente a segurança externa, mas a segurança interior também nos bens materiais. Tem gente que parece que só abaixa a pressão sanguínea quando entra no shopping e compra um sapato. É impressionante, né? Ai, padre, eu estou tão angustiado. O que você vai fazer? Vou no shopping comprar um sapato. Aí compra, melhora. Nossa, padre, estou me sentindo outra pessoa. Meu Deus. Nós podemos fazer isso. Ontem o padre Gleison falava isso na homilia, né? E é assim, e olha como a coisa é tentadora. Primeiro eu compro uma televisão nova. Aí bota lá na sala e fala, essa sala não combina com a televisão. Aí compra a estante nova. Aí fala, o sofá não combina com a estante. Aí compra o sofá novo. Aí, o tapete não combina com o sofá. Aí compra o tapete novo. A cortina não combina com o tapete. Aí compra a cortina nova. Aí quando termina de arrumar a sala, já troca a televisão. Aí começa de novo a roda, né? Impressionante, né? Nossa alegria não pode estar nas coisas materiais. E ainda tem mais um nível profundo no tema do materialismo. Padre Gleison ontem falava da cauda do pavão. O que é a cauda do pavão? É quando eu acho que o amor que eu tenho por mim, minha autoestima, também depende das coisas materiais. Se eu não tiver esse carro, eu vou me sentir diminuído. Se eu não tiver esse sapato, eu vou me sentir diminuído. Se eu não tiver esse celular, eu me sinto diminuído. Olha que coisa, que mentira. Isso é uma teia de aranha do diabo, gente. Colocar nas coisas materiais a nossa alegria, a nossa esperança, não pode ser. E qual é a consequência disso? A consequência disso
é que quando me falta alguma coisa, eu coloco a culpa em Deus. A minha relação com Deus, quando eu estou enredado nessa teia, é a relação de Deus provedor. E então, se me falta alguma coisa, a culpa é de Deus. E quanta gente se afasta de Deus por causa da primeira tentação. E diz assim: padre, o meu amigo não vai à igreja e é mais próspero do que eu, tem mais prosperidade do que eu, se dá melhor no trabalho do que eu. Mas, meus irmãos, isso nunca foi termômetro, hein? Nunca foi. Leiam a palavra de Deus. Olha a vida do justo Jó, que perdeu tudo, mas não perdeu Deus. Olha o exemplo dos apóstolos, que morreram pobres, perseguidos, mas não sem Deus. Essa é a grande questão. Uma vez eu conversava com uma pessoa sobre isso, eu dizia para ela: olha, Deus permite que nós tenhamos muitas coisas boas, e é graça de Deus, bendito seja Deus pelas coisas que nós temos. Não é um problema contra a matéria. Agora, mais importante que tudo isso, é que nós temos Deus. Ele é o meu bem mais precioso. Não é assim que a gente canta? O meu mais precioso? Pois é. E como é que a gente diz isso e não vive, né? Desenredemo-nos. Padre, fala a minha língua, padre. Fala uma coisa mais simples, por favor. Sejamos simples. Para de ter tantas coisas, para de querer acumular tantas coisas. O que sobra no teu armário, falta no armário do teu irmão. Padre Léo dizia: passou de 6 meses, não usou, já não é teu. Já não é teu. Não está sendo usado. As coisas são para ser usadas. Segunda tentação. O diabo agora quis dar uma de religioso. Às vezes o diabo se disfarça de padre, sabe? De pregador, de bispo. Às vezes sim. Levou Jesus para o lugar mais santo do povo judeu, para a cidade santa de Jerusalém. Levou ele para o templo, e não só para o templo, para o ponto mais alto do templo. Olha só que bonito. E ainda deu uma de pregador, citou a palavra de Deus. Olha como o diabo é astuto, não é? Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque diz a palavra, está escrito, que os teus anjos te carregarão pelas mãos. Uma tentação religiosa. Qual é essa tentação na nossa vida? É a tentação de nós, que muitas vezes nos enchendo de penduricários religiosos, na verdade, não queremos ser discípulos de Jesus. Queremos que Jesus seja nosso discípulo. E aí eu quero que Deus faça o que eu quero. Acendo não sei quantas mil velas, rezo não sei quantas mil ave-marias, nada de errado com acender vela, nada de errado com rezar 1000 ave-marias. Não é esse o problema. O problema é se você faz isso para tentar manipular Deus. Aí é grave. Começa a ser pecado de superstição. Se eu coloco a medalha das 2 cruzes. Se botar a medalha das 2 cruzes, quando o sol bateu meio-dia, sei lá o que, né? Não, o terço não sei das quantas. Agora está na moda o terço das lágrimas de Nossa Senhora. Nada contra. Mas o que Deus quer é que você se converta com as lágrimas de Nossa Senhora. E não que você continue odiando as pessoas e reze até as lágrimas de Nossa Senhora como se fosse a pessoa mais piedosa do mundo. Se nós começamos por aí, começamos com uma coisa muito boa, hein? A devoção às lágrimas de Nossa Senhora é uma coisa excelente. Mas se não consegue o que eu quero, aí já me ensinaram que eu tenho que acender 3 velas às 3 horas da tarde do dia 3/3. Aí vai dar. Daqui a pouco começa que aprendeu que tem que chegar na encruzilhada e dizer batatinha frita 1, 2, 3. Vai um lá e fala batatinha frita 1, 2, 3. Dá não sei quantos pulinhos não sei aonde, não sei quantos mergulhos não sei de quê. Usar não sei quantas pés de galinha pendurado no pescoço. Olha, meus irmãos, é grave. Começamos a entrar numa mentalidade mágica para conseguir até coisas boas, né? A paz na minha família, o amor. Tem propaganda até que diz que traz a pessoa amada em 3 dias. Uma vez eu estava no retiro com a Emir Nogueira, que é cofundadora da comunidade Shalom, né? Aí ela falava um pouco sobre esse tema. Ela dizia: a única coisa que eu gostei é de trazer a pessoa amada em 3 dias, mas isso Jesus já fez. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele é meu amado, ele dizia, né? Não sei se cumpre o prazo dos 3 dias, mas não vale, tá? Isso aí não. Cartomante,
adivinhação, horóscopo, lei da atração. Tem um pessoal aí que diz que é magia branca. Meus irmãos, olha, para de história. Nós não servimos aos elementos deste mundo. Nós servimos a Deus que criou os elementos desse mundo. Então o quartzo pode ser rosa, verde, azul ou branco, não me faz nenhuma diferença, a não ser que não seja jogado em cima da minha cabeça. Se alguém pegar um quartzo e jogar, faz mal. Essa história também de estrela, né? É mais importante o médico que faz o seu parto do que a estrela sobre a qual você nasceu. Não tenha dúvida disso. Sejamos coerentes. O diabo se traveste de religião, de espiritualidade, mas no final nós vamos ser servos do inimigo e não de Deus. Deixemos isso de lado. Não é de Jesus. De Jesus é ser discípulo e ouvir a palavra. Terceira tentação, e essa aqui é a mais descarada de todas. Tem hora que o diabo deixa a máscara cair, né? Ele disse a Jesus: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim e me adorar, mostrando todos os reinos da terra. Aí a máscara cai e Jesus descobre: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor o teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Pois bem, parece que nessa a gente não cai, né? Porque afinal de contas aqui o diabo mostrou a careta. Mas não é verdade? Talvez essa seja a tentação em que nós entramos com mais facilidade. Hoje em dia a gente poderia dizer que é a tentação dos fins que justificam os meios. Não importa se a roupa que eu uso está sendo feita com trabalho escravo, importante que é uma roupa bonita. Não importa se eu minto, desde que no final das contas aquela pessoa que fez algum mal alguma vez na vida se dê mal. Não importa se eu uso de meios desonestos, desde que eu consiga aquilo que é meu, entre aspas, por justiça. Está errado, hein? O cristão não é aquele que faz qualquer coisa, desde que o fim seja bom. Está errado. O cristão é aquele que começa com uma boa intenção, permanece com meios que são bons e procura atingir um fim que é bom. Se eu ficar só olhando para os fins que justificam os meios, estes meios maldosos se voltarão contra mim. É a alça que eu deixo para o diabo pegar e me dar uma rasteira. Quem se diz religioso e usa meios injustos é servidor do demônio. E o demônio é assim, gente, ele é de sorrateiro, devagar. Tem um escritor inglês, muito famoso até, escreveu aquelas crônicas de Nárnia, né? O C.S. Lewis. Ele usa uma expressão muito interessante, ele chama de presente de bruxo. O que é o presente de bruxo? Presente de bruxo é quando você vai entregando as coisas para o mal, né? Em troca de favores aparentemente bons. Primeiro eu entrego um anel, depois eu entrego uma propriedade, depois eu entrego o meu trabalho, aí eu entrego mais alguma coisa material, aí daqui a pouco eu estou entregando a minha família, os meus filhos, e no final eu entrego a minha própria vida. Em prol de, entre aspas, algo bom? Não. Se eu quero alcançar um fim justo, o meu início é justo, e os meios que eu utilizo são justos igualmente. Senão não é de Jesus. Peçamos a nosso Senhor, então, que nós vençamos com a sua força essas 3 tentações. Primeiro, acreditar que a matéria resolve tudo. Não resolve. Se fosse assim, São Francisco de Assis, Santa Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá não teriam feito nem metade do que estão fazendo até hoje, pelo Espírito e pela inspiração que deixaram nesse mundo. Segunda tentação, que eu posso fazer que Deus me obedeça, através de uma mentalidade mágica, mentira, fajutice, enganação. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, explorando a credulidade alheia. E terceira coisa, acreditar, não é? Que os fins justificam os meios. Está errado. Não é assim. Sejamos bons, sempre, o tempo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.
Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor nos oferece um caminho para amar. Mas para amar eu tenho que ter um coração novo. Por isso escuta a palavra, reza, jejua, faz o bem ao próximo. Quaresma é tempo de conversão. Professemos a nossa fé, creio em Deus, Pai,